Ascar, médico pediatra, que gentilmente colabora com este nosso Atualidade. Eu tenho lido em diversos jornais falar sobre sarampo, catapora, varicela, escarlatina, rubéola e tantas doenças, né, que além de provocarem manchas na pele, são doenças contagiosas. E eu queria saber, doutor Cecim, se nessa época do ano está havendo um surto desse tipo de doença. Não, Roberto, não existe realmente um surto. O que existe são muitos casos, tá, de todas essas doenças que nós colocamos aí, tanto escarlatina, existe caso, como existe o caso de rubéola, como existe o caso de sarampo, como existe o caso de varicela, que mais existe... O sarampo é o mais comum no noticiário, né? Mas o que acontece é que o que tem mais realmente, o que está tendo quase como epidemia, é de varicela. Tá? Inclusive que está pegando as crianças mais ou menos na idade pré-escolar, de crianças de 4 a 6 anos. Bom, eu gostaria inclusive de saber, essas doenças elas atingem a criança numa determinada faixa de idade ou não existe uma faixa de idade onde há uma maior incidência dessas doenças? Tá. Depende da doença. Vamos supor, a varicela ou a catapora, que é a mesma coisa, tá? Ela incide geralmente na criança pré-escolar, tá? Quer dizer, a criança em torno de 4 anos. Mas isso não impede que quando uma criança de 4 anos tem um irmão pequeno de 6 meses, 8 meses, 1 ano, pelo contato direto dentro de casa, acaba o pequeno também adquirindo a doença. Com relação à varicela ou à catapora, tem que ser esclarecido o seguinte, é uma doença que não tem vacina, tá? Que praticamente todas as crianças vão ter que pegar, é uma doença benigna, tá? Mas ela, no benigno dela, no bom dela, quer dizer, ela dificilmente mata, ela tem um grau, ela pode ser muito leve ou ela pode ser muito grave, mas não chega a matar. Então ela pode cursar só com as bolinhas ou pode cursar com febre, com pneumonia, com a criança enche todo o corpo, compromete a boca da criança, tudo. Então, a doença varia muito de criança para criança. Tá? Isso é o ponto inicial com relação à varicela. E doutor Cecim, os pais ficam muito confusos para saber, existe muita confusão entre uma doença e outra, tipo entre sarampo, varicela, catapora, rubéola, existe confusão normalmente. Como é que a gente pode saber? Não, existe confusão, sempre existiu confusão e sempre vai existir confusão. Até por parte do médico, às vezes, é difícil você no início diferenciar uma doença da outra. Agora, o importante, e o que eu gostaria mesmo, Roberto, que ficasse claro para todas as pessoas que estão ouvindo, é que as pessoas não fizessem o diagnóstico em casa. Isso no Brasil e em Florianópolis, isso é muito próprio do brasileiro. É palpitar em cima de uma coisa que a gente não tem autoridade sobre ela. E isso ocorre muito. Então chega a dizer, não, isso não é sarampo, eu já me lembro, é sarampo. Então, ao invés de levar no médico, leva na vizinha para... Exatamente. Então a vizinha já vem ali, dá o diagnóstico, rotula a criança de sarampo, esconde a criança no quarto durante uma semana, 15 dias, porque não pode sair, porque não pode ir no médico. Não, isso não pode fazer. Primeiro, que o diagnóstico tem que ser dado pelo médico. Segundo, cada uma dessas doenças tem um tratamento diferente, Roberto. Tá? O sarampo não existe com essa incidência que as pessoas colocam. Eu estou cansado de chegar no meu consultório e a mãe diz, doutor, meu filho está com sarampo. Eu pergunto, o que ele tem? Isso. Eu digo assim, só pode trazer aqui que eu garanto para a senhora que não tem sarampo. Muitas mães não trazem de medo porque elas ouvem muito mais a voz da vizinha do que a voz do médico. E acontece o seguinte, por exemplo, se uma criança tem rubéola, tá? Que é um sarampo chamado sarampo alemão, ou um sarampo mais leve, o que acontece? Essa doença é uma doença benigna, mas ela é muito perigosa se a criança entrar em contato com uma mulher grávida e a mulher grávida adquirir a doença, às vezes, sem ela perceber, e isso passa para o neném. No neném é muito grave, porque o neném, quando nasce, pode nascer com problemas cardíacos, pode nascer com deficiência mental. Então, por isso que a doença tem que ser identificada pelo médico e tem que receber a adequada orientação. Vou te contar mais um caso. Recebi há pouco tempo um paciente que veio de São Paulo, que o avô morava aqui, que estava desesperado, porque lá em São Paulo tinha sido feito um diagnóstico de rubéola, nefrite, hepatite, e o avô estava desesperado. Eu falei, não sei o que é. Põe num avião e traz para cá. Trouxe a criança para cá. Não era nada de cimento, era uma escarlatina, que a criança aqui, que já é uma doença por bactéria, completamente diferente, que precisa tomar antibiótico, que as outras não precisam. Tá? Então, um tratamento completamente diferente. E se você não fizer o antibiótico, você corre o risco de ter problema renal, problema cardíaco e uma outra série de problemas. Então, o que eu queria deixar claro para ti, para quem está ouvindo, que doença, quem faz diagnóstico de doença, quem acompanha a doença, seja lá quem for, é o médico. Então você leva no hospital, leva no posto de saúde, mas leva num médico de sua confiança para que ele faça o diagnóstico e te dê a orientação adequada para que seu filho tenha um curso, uma evolução normal e benigna da doença. Rapidamente, doutor Cecim, só para a gente concluir sobre esse assunto, quais dessas doenças têm vacina, que a gente pode fazer a vacina para prevenir contra?
O sarampo tem vacina, você faz a vacina do sarampo com 9 meses, e é bom repetir sempre com 2 anos de idade, tá? Varicela não tem vacina, escarlatina não tem vacina, tá? E rubéola tem vacina, mas eu ainda considero que é preferível ainda hoje pegar a doença da rubéola do que fazer a vacina que não dá imunidade para toda a vida. Tudo bem, que bom a gente poder contar sempre aqui no Nossa Atualidade com o Dr. Cecim, né? Fique sempre atenta, porque toda terça-feira o Dr. Cecim está aqui conosco para falar da saúde do seu neném. Obrigado, Dr. Cecim. A gente vai para o intervalo comercial.